Aguarde. Senha incorreta. Favor revisitar sua senha agora. O Suba chegou, era o meio-dia, não conhecia ele. Hoje a gente fala, aquele garoto de 28 anos, né? Eu já estava com quase 40. E começou a conversar comigo e esse dia mudou a minha vida totalmente. Ele não parava de trabalhar um minuto e eu ficava preocupada com ele. De vez em quando eu descia, levava um suco de maracujá para ele beber, chamava ele para comer alguma coisa, porque se deixasse ele não parava de trabalhar um segundo nem para beber água. E ele era completamente obcecado, né, pela qualidade do trabalho dele. Então ele não tinha momento de parar, eram horas e horas e horas e muita dedicação. Por isso que, assim, não é à toa que os resultados eram tão incríveis. Realmente era muito... Ele gostava muito de chegar muito longe com as possibilidades. E o estúdio que eu tinha para gravar o Dinamarca, até porque o preço do estúdio, né, a hora de estúdio, eu pagava menos por ser bem de manhã, então eu passava para pegar o Suba às 7 da manhã. E ele falava assim, com aquela voz horrível, assim, tipo, com mau humor, pô, eu só faço isso por você, porque eu odeio acordar cedo e ia com mau humor até chegar no estúdio, assim, né? Então, sou grato por isso também, porque ele acordou cedo e quando chegava lá era ótimo, mas até lá era mau humor só, não falava nada, né? Despertador automático. Eu acho que o Suba tinha realmente muitas conexões com muitas pessoas, porque muitas pessoas gostavam muito dele, tinham uma relação muito forte com ele, né? Não é privilégio meu, assim, ele era uma pessoa muito especial na minha vida, muito unique, mas acho que para muitas pessoas. Todo mundo amava o Suba, ama até hoje, mas porque ele era muito generoso com os amigos, muito divertido. Ele era muito exigente para trabalhar, mas era uma exigência que todo mundo gosta. Então, tinha momentos de grandes discussões, porque ele também tinha as ideias dele, que ele tentava transformar também os artistas. E para chegar ele era um parceiro, ele não estava fazendo o trabalho sem se envolver, ele se envolvia completamente. E ao mesmo tempo ele era muito amigo, foi ficando muito amigo de todo mundo. And he was very, not only a great producer, technically speaking, you know, to get the sounds, but he was a very nice person to be around in the studio, as you know, very welcoming to work in a team environment, which it was something that I learned with him, something that I got from him was that vibe of trying to get the best of everybody. Teve um momento que ele ficou muito amigo do Nick Cave aqui no Brasil também, e eles vinham aqui para casa e a gente tocava e eu tinha um show para fazer. E os meus holds foram Nick Cave e Suba, porque eles queriam para uma festa depois do show, então eles carregaram minhas coisas muito rápido. Eu falei, nossa, esse foi o meu maior dia de glória. Meus holds, Nick Cave e Suba. He gave me that book. I was O Lobo da Steppe by Hermann Hesse in my birthday of 97, and in this said, Adri, while you wait for the tool boy, I hope this book would be a good passatempo intelectual, amor en cafuné Suba, because we had this word cafuné, which is a word that I love in the Portuguese language. Cafuné is like, oh, make a cafuné like this, I don't know in English. And he even made a song named Cafuné for me. Then, you know, he invited Cibele, and then he invited João again, and he knew all the musicians in São Paulo, and Antoine Midani and all that, and he started, you know,
I think his collaboration with João Paraíba was also very important to him, because João has the rhythm and Suba had the technology, so I think it was, and he would say, João, just play and sample, 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 and then he would assemble the tracks later. So we signed Suba for Ziriguibum. He was the first artist. I said, you want to do an album? He said, of course I want to do an album. E aí depois ele me convidou para participar do São Paulo Confessions. Ele me mandou a base de Segredo. Eu compus numa casa que eu tinha fora do Rio, no countryside, na serra. Eu compus lá Segredo. Se for um desejo, eu peço para me guiar. Se for um segredo, eu deixo me carregar. Se falta coragem. E aí eu participei do disco dele, que é o São Paulo Confessions, com 2 músicas, uma que eu cantei, e são 2 que eu compus com ele, e uma que eu cantei, que é a Você Gosta e a Tantos Desejos, que a Cibele cantou. And then it's like, come through. Like the studio was in the last bedroom in his flat. And I remember exactly how it looked. He also had a tatami there, had some really nice plants. And then he said, okay, so I said, I'm not flirting with you, but making music with someone is a little bit like dating. So it's like we're having our first date. And then we're gonna have a few dates and then we see if we marry. I was like, that sounds cool. So the first thing we worked on was Sereia, actually. Sem qualquer medo de ver. And then we are there, smoking a huge joint, getting inspired with his mouse, and then, blah! Oh, my doorman. Oh, goes to the buzzer. Told you, I'm in the middle of a recording, don't bother me. Oh, the light guy came to cut out the light. Oh, I forgot to pay the bill. And boom, we got no light. Suba. Okay, I'm gonna have to go there. No, you better go because you know whatever we had to work with is gonna be missing. Yes, you're right. So he went down. As he went down, we were already working on the sample. If I write, I have to get the moment because I'm terrible with words. For some reason, it was an enlightenment. Things that happens when you write songs, especially once, like the melody and the words together. That for me caused the 100% enlightenment. I don't play much instrument, but I get the chords because of the sample we were playing on it. Da, 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 da. So I sat down, Suba was away, I could do whatever I wanted. Ando tanto tempo a perguntar. And then I wrote the words. And then it took a little time, like 15 minutes. Then when he finally came back, he was like, what are you doing? I was like, I got the words done. Oh, princess, I can't believe it. And I showed him, and I had all the words mapped up together with Tanto Tempo. And he was like, let's record it immediately. So we started recording Tanto Tempo. And we pieced together all this new music. I showed her the basic track for Samba da Benção, what became Samba da Benção. It was originally produced by Eamon Tobin, that whole electronic bass backing track. And we asked Eamon Tobin if we could use it, and then we replayed parts of it, and the saxophone, and more percussion, more guitar. And Bebel had the idea, said, I'm going to sing Samba da Benção, which is a classic Brazilian track. And it worked, when she started singing for me, I said, oh my God, it really works. And so that was another brilliant moment. Põe pouco de amor numa cadência, vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem o samba não. Ele
tinha um senso de humor maravilhoso, né? Ele tinha um senso de humor incrível. Ele era um músico muito excelente. As pessoas não acreditavam, né? Assim, ele estava me contando, eu não sei com quem ele estava trabalhando, que achava que ele era um musiquinho de música eletrônica, europeuzinho, né? E aí ele pegou e escreveu todos os arranjos de metais. E que a pessoa ficou assim, mas você escreveu isso? Aí ele falou, claro! A pessoa falou, mas como? Aí ele falou assim, eu fiz escola de música. Ele era maestro, né? E essa pessoa não sabia. Então tinha uma coisa também dele surpreender as pessoas, porque ele era uma pessoa muito down to earth. The fact that the music he made, the understanding, the powerful of the Brazilian rhythms, and with all the culture, the background culture he had in classical music and electronic music, what he did, like mixing the Brazilian music with those textures, electronic textures, and vibes, right? It was so modern at the time, it was so new, that I think until today, the Brazilian pop music was influenced by that, like the modern Brazilian pop music. O Suba foi um imigrante que trouxe riqueza para o Brasil e para as pessoas do Brasil, né? Foi um imigrante que mostrou o quanto é importante a gente se deslocar em direção ao outro, né? O quanto é importante a história do país do outro, o quanto é importante a gente receber alguém de fora, porque quando eu fui encontrar o Suba, nesse primeiro encontro que eu não falava inglês, simplesmente fui porque achei que devia ir, nem sei porquê, eu nem tinha e nem poderia ter uma mínima ideia de quanto aquele encontro ia mudar toda a minha vida para sempre. Como ele ia sempre lá na minha casa, eu tinha na parede um quadro de Miles Davis, que Miles me tinha oferecido, um desenho dele. E o Suba era louco por Miles Davis. E ele, não, Connie, como você conheceu Miles Davis? Como ele te deu um quadro desse? E ficava horas admirando o quadro. E no dia que nós tivemos a notícia do falecimento dele, o quadro, não sei, ele voou da parede e se estatelou no chão, quebrou inteiro. E eu nunca mais tive coragem de fazer uma nova moldura para esse quadro. E guardei o desenho que agora eu estou aqui mostrando, que nunca mostrei a ninguém, na verdade, depois disso. Então acho que eu guardei para esse momento. Ele me deixou muitos recados no meu celular, dizendo, onde você está? Precisamos celebrar, a música está ficando grande, a nossa música está crescendo muito, você gosta, a composição, estou recebendo um monte de recados de pessoas de fora do Brasil, vamos celebrar. Foi a última mensagem que ele deixou no meu celular, foi, vamos nos encontrar, precisamos celebrar. Eu guardei por muitos anos essa mensagem, não consegui apagar, agora eu troquei de celular, aquelas coisas, mas é muito gostoso que a última mensagem que ele deixou, tanto no meu celular como na minha secretária eletrônica, que na época tinha secretária eletrônica, que ele tenha deixado essa mensagem. Onde você está? Vamos celebrar. Ele deixou tanta coisa boa de ensinamento, seja como músico, como ser humano, ele era completo, sabe? Que ele é imortal, por isso que a gente chama as pessoas de imortais. Bach é imortal, Suba é imortal, sabe? Nós estamos falando de Suba, morreu há 25 anos atrás. Quer dizer, o corpo morreu, mas ele continua vivo no mundo inteiro e especialmente no Brasil. Isso é uma coisa que me toca muito, sabe? Falar sobre isso, porque é uma coisa muito forte que a gente tinha, sabe? Eu entendo a morte como um fim de um ciclo, não com o fim da minha amizade, o fim do que eu sinto pelo Suba. Suba. Eu espero que ele esteja num lugar bem iluminado, onde ele possa se sentir feliz.